Olá, irmãos, boa tarde, a paz do Senhor a nós todos. A palavra de Deus que tem para nós todos hoje está lá no livro de Josué. Josué no 2, capítulo 4, do 4 ao 9. Então, eu vou estar lendo, né, a palavra e depois eu vou estar dando um testemunho, né, de vida. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Aqui Moisés, ele foi escolhido por Deus, né, para estar liderando o povo, né? Ele substituiu Josué substituiu Moisés, né, no caso, né, para estar liderando o povo. Depois da morte de Moisés, Josué ficou no lugar dele, né, para estar entrando na terra de Canaã. Deus ordenou que ele se levantasse e que ele levasse o povo todo, né, que atravessasse o Jordão e junto com aquele povo ele entrasse na terra prometida. Só que Deus deixou ali bem claro, né, que ele teria que se esforçar, ter bom ânimo e teria que cumprir todas as leis, né, e de Deus para estar conseguindo chegar até o outro lado. E conforme ele cumprisse com as ordens, né, com os mandamentos de Deus, Deus também estaria cumprindo com o que ele prometeu, né, que foi estar sempre junto com ele e dar todas as terras, né, para ele, todas as terras prometidas. Então ele herdou, né, as terras que Deus assim prometeu, porque Josué ele foi correto e ele seguiu a palavra de Deus. Essa passagem é muito linda, né? Aqui está demonstrando o quanto Deus ele é fiel, que quando nós cumprimos com a palavra, quando nós levamos, né, a gente faz o que é correto perante a Deus, Deus ele vai lá e nos honra, né, com as suas promessas, ele nunca deixa de cumprir as suas promessas em nossa vida. Eu vou estar contando para vocês um testemunho, mais ou menos uns 12 anos, 12 ou 13 anos, eu não lembro direito, né, quanto tempo, mas mais ou menos nessa época atrás eu trabalhava eu acho que é mais de 12 anos, acho que uns 14 já, mas mais ou menos isso. Eu trabalhava no supermercado, né, eu trabalhava no caixa, e do caixa eu fui para o atendimento ao cliente, e lá mexíamos com valores, com dinheiro na tesouraria, e junto comigo trabalhava uma menina, e ela acabou mexendo no dinheiro, no valor, e acabou colocando a culpa em mim. Eu fiquei muito triste, muito decepcionada, eu não conseguia como provar que não fui eu, e tentei de várias formas e pedi para olharem as câmeras, e nisso eles não provaram, mas também eles não me acusaram, mas também não conseguiram provar, né, que não fui eu, né, e ficou aquela situação horrível, estranha. Acabou que eu pedi a conta e entrei em depressão, fiquei em casa, eu estava tomando 2 tipos de calmante, deitada na minha cama. Na época, a minha filha, agora já vai dar para saber mais ou menos qual que época que foi, porque na época a minha filha estava com uns 8 meses, agora ela está com 13 anos, mais ou menos isso, uns 13 anos. Então, eu estava deitada com ela na cama lá, à tarde, o soninho da tarde, triste, chorando, desanimada, e pensando, não quero mais trabalhar com o povo, não quero mais trabalhar com gente, porque as pessoas não são confiáveis. E decepcionada, né, e pedindo a Deus, né, que me ajudasse, porque eu precisava trabalhar, tinha, né, os meus filhos ainda eram
pequenos, estavam em fase de crescimento ainda, estudando, e eu precisava ajudar no sustento da casa, e eu estava muito decepcionada porque não sou perfeita, mas eu sempre fui bem competente nos meus trabalhos, eu sempre fui bem organizada, eu sempre demonstrei, eu nunca, né, fui de faltar, eu sempre fui bem correta, sempre fui correta com os meus negócios. Então eu estava lá orando e pedindo a Deus, né, para que me ajudasse, porque eu estava com depressão por causa daquilo, né, e triste. Então, mas antes disso, eu sempre falava para minhas filhas assim: olha só como as palavras da gente têm poder. Eu sempre dizia assim para minhas filhas: eu sou tão boa no que eu faço que eu tô em caixa. Eu comecei trabalhando na faxina, né? Aí eu fui para o caixa do supermercado e depois fui para o saque, né? No atendimento ao cliente, né? Tesouraria, tudo, né? Abrangia tudo ao mesmo tempo lá. Aí eu dizia sempre para minhas filhas assim: eu sou tão boa no que eu faço que daqui a pouco eu vou estar trabalhando num banco. Eu sempre falava assim. Mas isso passou, né? E aconteceu tudo aquilo. E nesse dia que eu estava lá, deitada lá com a minha filha aí, triste, chorando, toco o telefone. Era uma moça perguntando se eu queria fazer uma entrevista, né? Porque eu sempre mandava currículos pela internet. Na época eu já mexia bastante com a internet, eu sempre gostei muito de estar mexendo, né, nos sites, aí enviava currículo, né? E aí ela disse: é para trabalhar no banco. Ela falou para mim, né? Aí eu disse: não, mas como que eu vou estar fazer entrevista, tudo? Era uma moça de São Paulo, era uma empresa de São Paulo. Pode ser, ter um computador, faz uma entrevista com a gente agora aqui pelo computador. Daí eu levantei, fui lá, peguei, né, eu tava com o telefone, fui lá no computador e ela me deu o site lá, eu abri o site e comecei a fazer a entrevista pelo site. Acabei que passei, né? Passei na entrevista, ela falou, a senhora passou na entrevista, dali um tempo, né? Levou um tempinho, tudo, fechei lá o computador, aí ela me ligou e avisou que eu tinha passado na entrevista. Aí falou que eu tinha que mandar os meus documentos pela internet, pela internet não, pelo correio, né? Para São Paulo, que era para mim mandar carteira de trabalho, tudo. Aí eu só peguei e mandei. Mandei todos os documentos para São Paulo, tudo nisso deu uma enchente, a primeira enchente de Itajaí. Aí fui para casa da minha irmã, né? Lá minha irmã disse: tu é doida, mandar teus documentos pelo correio, isso é uma fraude, isso não existe, capaz que vão estar te contratando para trabalhar em um banco, ainda mais por telefone. Mas tá, eu confiante, pensei, né? Até pensei, meu Deus, será que eu acabei de cair num golpe? Mas passou a enchente, passou tudo, voltei para minha casa, demorou para me chamarem, dali um dia me ligaram, eu disse, tal dia você começa a trabalhar. Deu tal dia, eu não tinha nem roupa para ir trabalhar, porque eu nunca, né, me vesti de roupa social, tinha que andar mais chique, assim, porque era um banco. Aí peguei roupa emprestada da minha ex-cunhada na época, e fui. Trabalhei no Santander durante 5 anos. Foram os melhores anos da minha vida. Com pessoas maravilhosas que até hoje né, tenho amizade com eles, e o que eu quero dizer com isso é que assim, ó, que Deus ele honra, né, os seus filhos quando a gente é honesto, é correto com as nossas coisas, com os nossos filhos, com a nossa família, ele honra. Ele vai lá, e por mais que eu estava triste, chorando, desanimada, mas ele foi lá e me colocou em um lugar melhor ainda. Então assim, ó, Deus ele não dorme, ele vê todos os nossos atos, assim como Josué, né? Deus ele cumpriu com as promessas de Josué, ele cumpre com as promessas da vida da gente. Passe o tempo que for, passe o tempo que passar, por mais difícil que pareça, por mais estranho que pareça, mas as coisas com Deus são muito diferentes. A gente às vezes pensa que tal coisa não vai acontecer porque está desse jeito, e Deus ele já está preparando, né, uma coisa maravilhosa lá na frente para te honrar e para te deixar feliz e para fazer com que você seja exaltado, porque Deus ele é um Pai bondoso, carinhoso, amoroso, ele é perfeito. Deus ele só quer o melhor para os seus filhos. Então é essa palavra que eu tenho para nós todos hoje, irmãos, né? Tenham fé, leiam a Bíblia, acreditem em Deus, porque Ele existe, Ele é perfeito e Ele nos honra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a nós todos. Amém.